questão do Palmeiras é assim, quem foi o centroavante do Palmeiras nos últimos 2 jogos? Rafael Veiga. Rafael Veiga. Os 2. Jogou de centroavante O nos Rafael dois jogos. Veiga ou jogou sem centroavante? Jogou sem centroavante, mas por quê? O Palmeiras sabe, tem 2 questões do centroavante do Palmeiras. O Palmeiras tentou o Pedro lá atrás quando ele estava no Fluminense, lembra? O Flamengo queria contratar o Pedro. Um pouco antes, o Palmeiras tentou contratar o Pedro no Fluminense. Era muito caro, o Palmeiras não entrou, o Alexandre Matos era diretor ainda. Aí o Flamengo tentou contratar o Pedro do Fluminense. O Fluminense disse que não vendia para o Flamengo. Foi vendido para a Fiorentina e voltou para o Flamengo. O Palmeiras tem 2 pontos em relação ao centroavante. Primeiro é que precisa de um centroavante. E nessa vaga, entre o segundo problema, o Palmeiras não tem jogadores tão capazes de inventar gol como o Atlético e o Flamengo têm. Então você precisa resolver. No começo do ano, o Palmeiras tentou fazer isso como? Cogitou o Pedro, não vai contratar. Não tem condição, não vai acontecer. Foi no Yuri Alberto. O Yuri Alberto custava 22 milhões de reais. O Palmeiras não pagou 22 milhões de reais. Como é que vai pagar 100 milhões no Pedro? Não vai. Agora, o Palmeiras quer um centroavante jovem. O Palmeiras não cogita o Diego Costa. Por quê? Porque o Diego Costa é um jogador que tem lesão e porque é um jogador veterano. O Palmeiras quer um jogador que seja pronto para inventar gol e que depois dê margem para eventualmente ser negociado e ter um longo período no clube ou para ser negociado e fazer dinheiro. Onde está esse jogador? Em lugar nenhum, né? Onde estava? Estava o Julián Álvares no River Plate. O River Plate ia vender? É o jogador do Manchester City. Acabou de ser comprado pelo Manchester City. Não ia vender para o futebol brasileiro. O Palmeiras tentou o Santos Borré, que era do River e está no Eintracht Frankfurt. Não conseguiu o Santos Borré. Tentou o Alário, que é um jogador mais velho, mas que podia ser útil, ainda que fosse uma incógnita. Cogitou o Caio Jorge. Teve o oferecimento do Wesley, que está no Inter. O Palmeiras não tinha convicção disso, por causa da questão do joelho do Wesley. Ele foi para o Internacional. Aliás, você viu o que aconteceu com o Caio Jorge essa semana? Vi. Num jogo da base, né? Porque ele está hoje, a Juventus colocou ele no time sub-21. No jogo da base, ele teve uma lesão seríssima, está com a temporada ameaçada. Exatamente. O Pedro, de todos esses que o Palmeiras cogitou e procurou, o Pedro é o mais diferente. O Pedro é o cara que você dá a camisa 9 para ele e fala assim, agora eu sei que você vai inventar gol. Você passa a ter um jogador... Muda o time de patamar. Claro, muda de patamar. Só que não vai comprar. Sim. Então... Eu te pergunto, você que conhece tão bem o perfil dos atuais dirigentes do Palmeiras, você acha possível que a frequência com que isso vem ao noticiário, né, que o Palmeiras sondou, foi atrás, não como uma proposta porque não tem como pagar a multa, você acha possível que o Palmeiras faça isso para dar uma irritada, né, cutucada no rival? Não acredito nisso. Não? O perfil do Anderson Barros não é esse. O perfil da Leila Pereira poderia... Porque é do jogo também, a guerra de nervos entre rivais, né? Sim. É do jogo. Mas eu queria tentar conversar hoje para não conseguir apurar. No final da manhã, não consegui apurar. Mas, assim, eu queria entender até onde foi. Porque o Flamengo entende que o Palmeiras pode ter procurado os empresários. Porque aí você mina pelo lado de trás, né? Você deixa o jogador seduzido, fala assim, ó, se você vier para cá, meu amor, você vai ser a paixão da minha vida. E aí o jogador pode ficar com vontade de sair. Pô, ele quase me convenceu aqui com esse carinho na nuca, hein, Paulo? Quase me convenceu. Mas o estilo do PVC. E o olhar? Tem olhar talento, do PVC, hein? Tem talento, hein? Mas eu não acredito. Eu não acredito nessa abordagem desse jeito. Não acredito. Mas me falta informação precisa. Perfeito. Fala, PC, para a gente fechar o tema Pedro. Não, é assim, eu volto a uma questão fundamental, gente. Tem um valor para tirar o Pedro do Flamengo. É isso. O Pedro, e aí, então não tem papo. Se quiser realmente tirar o Pedro do Flamengo, vai lá com mais ou menos uns 2 caminhões de dinheiro, para na porta do estádio da Gávea, Praça Nossa Senhora Auxiliadora sem número, que o Paulo Nunes conhece muito bem, e despede esse dinheiro lá. Fora isso, não tem papo. E a gente fica... Ah, não, porque o Palmeiras e o Pedro e o Palmeiras e o Pedro. O empresário do Pedro pode até conversar, dizer, olha, realmente, lá ele seria titular. Mas e aí? Tem uma questão básica. Claro. O dinheiro. Quem tem o dinheiro para pagar? Ah, não tem. Então não tem história.